A paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos em Cristo Jesus deste canal maravilhoso. Eu cumprimento a todos com grande alegria no primeiro vídeo desse canal tão importante. Eu sou o pastor Josué de Melo Oliveira, conhecido também como pastor Josué Oliveira, servo do Senhor. Como disse o apóstolo Paulo, nós somos em primeiro lugar servos e depois sim obreiros. E sou pastor aqui no estado de Pernambuco, sou pastor do estado de Pernambuco pelo campo de Carapicuíba. Nosso pastor presidente é o nosso pastor Jasson Secundo Barreto, nosso pastor, nosso pai, nosso amigo, nosso companheiro. Eu represento o nosso pastor aqui no estado de Pernambuco. E nós criamos esse canal com o objetivo de pregar a verdadeira palavra de Deus, pregando as verdades da palavra de Deus, trazendo ao seu coração uma palavra do céu, uma palavra de Deus. Nessa oportunidade, nesse vídeo, eu quero deixar um texto aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 37, nós vamos lendo alguns versículos e vamos meditando. O tema é as características de um rebelde, de um divisor, baseado na vida de Abisalão, filho do rei Davi, que se rebelou contra o pai. Através dessa palavra nós vamos identificar algumas características de alguém que quer criar divisão dentro da igreja, rebelião dentro da igreja. Vamos aprender a identificar um rebelde. Eu quero ler aqui com vocês o verso de número 1, o capítulo 15, que diz assim: E aconteceu depois disso que Abisalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Abisalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedeu que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo o chamava Abisalão a si e lhe dizia: De que cidade és tu? E dizendo ele: De uma das tribos de Israel é o meu servo. Irmãos, a primeira característica que eu identifico na vida de um rebelde, observe um pouco anteriormente a vida de Abisalão. Ele foi para Hebrom dizendo que iria adorar a Deus. Mentiroso. Essa é a primeira característica terrível na vida de um rebelde. Ele se faz de adorador. Ele se apresenta como adorador. Precisamos tomar muito cuidado, pastores, obreiros, na obra do Senhor, sobre essas características. Normalmente, esses rebeldes, esses divisores, encrenqueiros, paroleiros na obra do Senhor, eles se identificam como uma ovelha, como um adorador, como um homem santo. Mas eles têm um detalhe que é preciso analisar. Veja bem, ele foi para Hebrom, ele saiu de Jerusalém e foi para estar distante do rei. Observe bem que todo divisor, ele não fica próximo do seu líder. Ele não está bem na presença do líder. Quando ele está só entre o povo, ele é carismático, ele é alegre, ele é sorridente, ele é feliz. Mas quando o líder, o pastor, chega, o seu semblante cai, ele perde todo o seu caminho, o seu rumo e normalmente fica entristecido e sai logo do local. Essa é uma das primeiras características de um rebelde. Ele sempre procura estar longe do seu líder. Está em Hebrom. Enquanto o líder está em Jerusalém, ele está lá em Hebrom. E quando o líder se aproxima, ele fica totalmente insatisfeito. Precisamos tomar muito cuidado com esses tipos de divisores. Irmãos, no versículo 2, nós lemos aqui, o versículo 2 nos ensina algo importante. Observe que diz assim: Também Abisalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta.
Veja bem que ele parava uma parte do caminho na porta, não aonde estava o rei. Isso sucedeu porque toda a ação desses rebeldes é longe do líder, para que o líder não intercepte e não combata ele. E sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, tinha algo a tratar com o rei, o chamava Abisalão. Ele interceptava antes, ele tomava a frente. Tome muito cuidado com aquele que começa a tomar a frente da obra e tomar as suas próprias decisões. Isso é característica de um rebelde. E chamava Abisalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel, é teu servo. Ou seja, ele procurava saber de onde era aquela pessoa e procurava ajudar ou interceptar aquela pessoa antes do rei. É uma das primeiras características de um rebelde. Ele normalmente faz a sua rebelião longe do pastor. Quando o pastor vai ficar sabendo, vai tomar uma atitude, já perdeu uma boa parte do rebanho, porque ele sempre fica ali interceptando os irmãos na casa, reunião na casa dos irmãos, reunião em praças, reuniões depois do culto lá fora, falando mal ou criticando ou criando algum problema ou conquistando o povo. Tome muito cuidado com essa classe de crentes, que eles não são crentes, são lobos em pele de ovelha, disfarçados de ovelha. Aleluia, glória a Deus. A segunda, eu vou falar duas hoje. A segunda característica está no versículo 3, que diz assim: então Abisalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Os teus negócios são bons e retos. Irmãos, tome muito cuidado com os bajuladores, com aqueles que ficam elogiando demais. Observe bem, os teus negócios são bons, os teus negócios são retos, você é justo, você é uma pessoa muito importante. Pena que o rei não tem tempo para te atender, pena que o rei não tem como te atender, mas eu não, eu estou aqui para te ouvir. Você é muito importante, você é valoroso. Tome muito cuidado. A bajulação, os elogios excessivos pode derrubar o obreiro, derrubar o homem de Deus. Veja o que aconteceu com Satanás no céu. Ele tentou ser pelo menos igual a Deus e foi precipitado lá de cima por causa da sua soberba. O elogio eleva o nosso ego, a bajulação eleva a nossa soberba, mas o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, quando é elogiado, dá toda a honra, toda a glória ao Deus eterno. Toda a honra pertence a Deus. Toda a glória pertence a Deus. Ao terminar uma pregação, quando alguém vier te elogiar, dizer que palavra maravilhosa, diga: Deus é sábio e glorioso, dele veio esta palavra. Quando terminar de cantar e alguém disser que voz linda, que graça de Deus, elogie a Deus e diga: transfiro este elogio totalmente para Deus. Ele que me dá graça, Ele que me dá a voz, Ele que me dá unção. Toda honra é dele, toda a glória é dele. Mas aquele que é rebelde, aquele que é divisor, aquele que cria rebelião, ele toma para si toda a glória. Eu me lembro que uma vez eu estava no estado pregando a palavra de Deus, e no estado do Espírito Santo estava pregando a palavra de Deus, e fui pregar numa igreja e lá deram oportunidade a um cantor, uma voz extraordinária. Eu nunca tinha visto uma voz igual àquela. Cantou de forma deslumbrante. E eu, como pastor, terminou o culto, terminei a pregação, procurei ele no final do culto para pegar o telefone dele, o contato dele, porque eu tinha desejo de trazê-lo aqui para Pernambuco para cantar, porque eu vi a graça de Deus. Quando eu fui conversar com ele, eu iniciei dando a paz do Senhor e disse: meu irmão, Deus te abençoe pela voz que você tem, Deus te abençoe pelo seu ministério. Eu fiquei muito feliz de ver a forma que o irmão louvou ao Senhor. Ele virou para mim e disse assim: isso é porque eu estou só com 30% da minha voz, porque eu estava meio doente, eu estou um pouco rouco, eu estou usando só 30% da minha voz. Eu abracei ele e disse: Deus te abençoe, a paz do Senhor. Nunca mais ouvi, nunca mais quero ver,
porque esses tipos de pessoas, eles estão fora da direção de Deus, fora da graça de Deus. O elogio, ele derruba se você não tomar cuidado. A bajulação destrói. Muitos ministérios por aí chegam para você e dizem, você aqui é diácono, se tivesse comigo você seria um presbítero, um evangelista, você tem qualidades. Tome muito cuidado, é laço às vezes do adversário querendo levar você para tirar você da direção de Deus, do foco de Deus, do lugar onde Deus te colocou, e lá, depois que você estiver lá, eles vão te abandonar, vão se esquecer, você vai perder a oportunidade lá e vai perder a oportunidade aqui onde você estava. Fica no teu lugar. Toda honra, toda glória a Deus. Toda honra, toda glória transfira a Deus. Tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado com a bajulação. Tome muito cuidado com os interceptadores que ficam interceptando você, reclamando do culto, reclamando da ação do pastor, reclamando de alguma coisa. Isso são características de um divisor, de um rebelde. O lugar de rebelde é no inferno, e quem segue esses rebeldes também não tem salvação. Em nome de Jesus Cristo, se liberte disto em nome de Jesus, aleluia. Aprenda a identificar esses rebeldes, esses divisores, para que nós possamos combater. Que Deus abençoe. Na próxima aula ou no próximo vídeo, nós vamos trazer mais 2 características de um divisor baseado na vida de Abisalão, que se rebelou contra o pai e teve o fim trágico, que é a morte. O fim de um rebelde é sempre um fim trágico, é sempre um fim totalmente triste. Mas o fim daqueles que servem a Deus, o fim daqueles que glorificam a Deus, que permanece no lugar onde Deus o colocou e permanece fiel, é estar com Cristo, é ser salvo, é ser abençoado. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela sua atenção. Aguarde o próximo vídeo. Nós não vamos falar só desse tema, nós vamos falar outros temas. Eu quero também trazer um vídeo sobre família. É muito importante a família cristã. Nós vamos estar gravando vídeos e trazendo para vocês orientação acerca da família à luz da palavra de Deus. Tudo dentro da palavra de Deus, porque o meu objetivo é pregar a verdadeira palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.